Pensemos um pouquinho na cultura de punição que existia em relação ao livro que estamos estudando, na reformulação da lei, no Deuteronômio. Sabe-se que havia muitas formas de executar-se a pena de morte. E os motivos também eram vários, né? Você vai encontrar até no Levítico o adultério, o incesto, determinadas práticas homossexuais conhecidas à época que estavam ligadas a cultos nefastos, como os prostitutos cultuais. E tinha também a blasfêmia. Blasfêmia, dentro da cultura israelita, era entendido como uma ofensa à divindade. E também acontecia de aqueles povos e aqueles povoados, quando entravam em guerra entre si, que a pessoa derrotada ela era pendurada no madeiro. E o madeiro, a palavra que foi traduzida nas nossas Bíblias como madeiro, significava às vezes uma árvore, um toco, uma estaca. O corpo da pessoa derrotada, para ela ficar envergonhada, ele era erguido. E aí nós temos a reprodução israelita de uma prática que era comum aos outros povos, mas que, mesmo ela sendo comum, a gente tem uma regulação dela aqui em Deuteronômio. Porque, por exemplo, o que os persas faziam, os babilônios e até os romanos faziam? Eles matavam, por exemplo, o assassino também era passivo desse tipo de pena de morte, né? De ser pendurado no madeiro. Eles deixavam a pessoa viva no madeiro, sendo torturada por muitas horas, e aí a pessoa ficava ali pendurada até apodrecer. Nós temos o caso, se eu não me engano, do padeiro do faraó, quando José teve um sonho, quando na verdade o padeiro teve um sonho de que os pássaros vinham e comiam sobre a sua cabeça. E aí o que aconteceu é isso, que ele foi pendurado no madeiro e as aves comeram o seu cadáver, né? Era aquela figura de terror, aquela figura de pavor, para gerar alguma mensagem na sociedade. Então, como essas práticas macabras existiam, aí naquela vibe ainda vocês têm de ver os vídeos anteriores a estes para entender que nós estamos o tempo todo falando aqui de Deus sendo condescendente com as percepções daquelas pessoas, mas que ao analisarmos essa condescendência de Deus, aquela percepção, aquela cosmovisão, a gente encontra o Evangelho aí também. Daí a nossa viagem no livro de Deuteronômio. Então Deus regulou essas práticas macabras de pena de morte. Olha o que diz aqui em Deuteronômio, no capítulo 21, versículos 22 e 23. Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Essa passagem ela acabou ficando muito conhecida da vida de Jesus para cá, do Deus que se fez carne para cá, do nosso Senhor para cá, porque ele passou precisamente por essa penalidade. Ele foi pendurado no madeiro, e aí todo Israel olhou assim, isso é maldito de Deus. Se chegou a esse ponto, maldito. E Gálatas 3,13 vai dizer isso. 3,13. Paulo diz isso aos Gálatas. Cristo se tornou maldição por nós. Então, a gente já lê essa mensagem com o resultado pronto. Graças a Deus, Cristo se fez maldição por nós, mas eu quero te convidar a fazer uma pequena exumação histórico-letrística para a gente entender o peso da crucificação aos olhos dos judeus. E também como que era a lógica dos israelitas desses tempos deuteronômicos. Porque se nos tempos egípcios, babilônicos, nos tempos persas e romanos,
havia toda essa questão de torturar e matar e deixar apodrecer no madeiro, Deus chega aqui e regula, fala assim, no caso de vocês, não. O cara já é visto como maldito porque está sendo pendurado no madeiro. Então, pega leve. Não deixe ele anoitecer ali. Matou, pendurou no madeira porque era um inimigo, foi um assassino que matou de forma hedionda, né, que geralmente essas penas de morte eram praticadas com essas pessoas que tinham provocado os crimes hediondos ou eram líderes sanguinários em outros povos que eram capturados. Nada humano, né? Porque a gente precisa evoluir no espírito e perguntar o que há em mim que eu acho que se um outro ser humano fez algo macabro, eu tenho que lhe retribuir de maneira mais macabra ainda. Isso diz mais sobre mim do que sobre essa pessoa, que é macabra. Ninguém está negando aqui a macabrosidade do crime cometido, né? Mas eu tenho que me perguntar o que me faz querer retribuir isso. Eu fico sempre chocado quando eu escuto isso. Ah, pega o estuprador e bota ele na cadeia para ele ser estuprado por outros 20. A gente pode até pensar numa pena de morte, já que gente perversa geralmente só para depois de morto, tudo bem. Como acontece no sistema americano. Agora, não, morte é pouco, eu quero cortar por um dos dedinhos dele. Eu quero ver ele sendo estuprado por outros prisioneiros. Quer dizer, você precisa de pessoas mais macabras do que a pessoa que você está querendo julgar. Isso diz muito sobre você. Mas está aí, né? Todos nós somos esses bichos que precisamos ser transformados pela graça de Deus. Todos nós somos esses monstros que precisamos ser transformados pela graça de Deus. E aqui em Deuteronômio, Deus condescende com o pensamento desse povo e fala assim, vamos dar uma regulada nisso? Vamos regular? E a regulação era essa, olha, em Israel, diferentemente do que acontece nos outros povos, em Israel é proibido deixar apodrecer um corpo no madeiro, seja pendurado numa árvore, num toco, numa estaca, numa cruz, num poste. Quer exemplificar alguma coisa? Quer dar algum testemunho? Deem. Essas coisas pertencem a vocês. Agora, não vai deixar apodrecer não. Porque além do cara ser maldito, o que acontece? Vocês vão contaminar a terra com essas práticas, né? Não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Ou seja, esse tipo de justicismo terrorista, aterrorizante, pior do que o crime que a pessoa cometeu, isso também contamina a terra. Então Deus, sendo condescendente, falou, vai só aí, deixa pendurado lá algumas horinhas, mas tira. Por outro lado, às vezes esse tipo de punição era necessário porque nós vamos ver no livro de Josué, por exemplo, que um povoado só entendia sua derrota quando eles viam que o líder deles tinha sido pendurado no madeiro, né? Gente que era amarrada, enforcada no madeiro. Então eles tinham que cumprir esse rito da cosmovisão daqueles tempos. Mas claro que isso está longe de significar o amor de Deus e o Evangelho de Deus em nossos corações. Daí eu queria voltar com você um pouco nessas práticas, porque elas significam como que a nossa percepção era macabra, pequena, e que como, apesar de as coisas serem assim, Cristo se fez maldição em nosso lugar, como que dizendo, acabou, está consumado, não se vai fazer mais esse tipo de coisa. Né? Então, se os povos antigos faziam isso, e faziam com muita frequência, para se ter ideia, quando Cristo foi pendurado no madeiro, outros 499 romanos ou gente que era penalizada por aquele império por dia eram crucificados, ficavam ali sendo torturados e ficavam ali apodrecendo, né? Tanto é que Jesus foi levado ao monte chamado Lugar da Caveira, porque ficava ali aquele tanto de ossada de gente estranha, mas aí os judeus cumpriram um rito que estava aqui em Deuteronômio. Olha, ele já é maldito, já deu, vamos tirar o corpo dele daí, né? Para a gente não atrair maldição para a nossa terra. Agora, qual que é a importância da gente pensar nisso? Primeiro é você entender o que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele diz lá em Gálatas 3,13 que Cristo se fez maldição em nosso lugar.
Ele foi as últimas consequências, porque era a penalidade mais cruenta e mais cruel que se poderia fazer ao indivíduo. Porque ele foi interpretado como alguém se fazendo igual a Deus. Ele blasfemou contra Deus ao se declarar Deus. O sacerdote Caifás pergunta para Jesus: você é o Cristo? E aí ele fala: você diz. Mas João nos traz outro detalhe. Ele fala para o sacerdote, para o sumo sacerdote: olha, sou eu mesmo que falo com você. E aí ele rasga a roupa, o sumo sacerdote: ah, não falei! Blasfemou! Então a pena para esse crime era ser entregue no madeiro. Claro que o sumo sacerdote sabia que Jesus não representava ameaça nenhuma, mas ele pagou aquele mico histórico de chamar Deus de blasfemo, né? Por questões políticas, ideológicas. Isso é uma mensagem tão atual para a gente, quanta coisa do Evangelho está sendo crucificado, como Jesus está sendo novamente crucificado por questões políticas e ideológicas no Brasil de 2020. É interessante que enquanto a gente fica de um lado agradecendo porque não temos mais essas práticas entre nós, de empalamento, de empalação, de crucificação, de pendurar os outros no madeiro, e ao mesmo tempo que a gente fica assim: nossa, esse povo fazia isso, o espírito do anticristo toma conta de nós na medida em que a gente acha que a gente tem de empalar as pessoas com as verdades. E a gente quer isso, né? Parece que a pessoa de um lado foi salva por Jesus, de outro lado ela se sente tão frustrada de ser proibida de fazer coisas, e na verdade ninguém é proibido de nada, mas as pessoas se sentem proibidas e querem impor a proibição aos outros. E aí elas começam a pregar o Evangelho como se estivesse açoitando. Elas começam de fato a pregar o Evangelho. Pregar, empurrar, empalar, sodomizar pessoas espiritualmente em nome de Deus. E isso não acontece não só do ponto de vista histórico, não, quando Constantino impôs o cristianismo sobre Roma, ou quando havia lá as cruzadas para poder caçar os povos islâmicos que criam diferentemente no único Deus. Ou então quando, já na Idade Moderna, na época do Brasil colônia, se pegava afros, estuprava, torturava, fazia altas covardias, mas proibia-os de exercerem as crenças deles em nome de Cristo, de enfiar Cristo na alma deles. Ou seja, a gente está o tempo inteiro penalizando a humanidade por um evangelho mal compreendido por nós mesmos. Porque quando o Evangelho é bem compreendido, o que a gente faz é ser testemunhas vivas, sem encher a paciência dos outros e sendo com Cristo pendurado nos madeiros das morais todos os dias. Ah, esse cara é estranho. Esse é um falso profeta. Por que esse cara está falando isso? Eu não. Jesus, eu tenho que fazer você aceitar Jesus. Não é assim essa coisinha fraca que esse moço do vídeo está falando, não. É o Jesus imperador, o anticristo. Né? Por isso que Cristo se fez maldição por nós. Ele foi ao madeiro, mas aí, cumprindo os ritos judaicos, ele foi tirado dali, não passou a noite ali, não ficou apodrecendo ali e ressuscitou ao terceiro dia. Agora, mesmo tendo ressuscitado ao terceiro dia, para os judeus, o madeiro, a cruz, continuou sendo símbolo de maldição. E é aqui que eu queria trazer para você esse orgulho de difundir um símbolo da maldição. Porque se nós temos aí as ideologias anticristos, né, não anticristão, porque geralmente o cristianismo tem sido em si mesmo um anticristo. Mas se as ideologias anticristos apresentam imagens de sinais, prodígios, pomposidade, aparência de sabedoria, forma de piedade, negando entretanto o poder, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, o Evangelho, que é poder de Deus, ele só é poder de Deus porque ele é a antipropaganda, ele é a anti-imagem. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 18. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18. Certamente a palavra da cruz, esse papo de adorar alguém que foi pendurado no madeiro, é loucura para os que estão se perdendo, diz o original. Mas para nós, que somos salvos, que temos sido salvos em Cristo,
poder de Deus, esse papo de adorar alguém que foi pendurado no madeiro. Aí ele continua. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então a gente fica muito apegado a essa questão de Cristo ter se feito maldição por nós. Mas o convite, o evangelho contido em Deuteronômio é outro. De um lado é você reconhecer em Cristo que está consumado, ele se fez maldição por nós ao ser pendurado no madeiro, na penalidade máxima e macabra. Por outro lado, ele nos convida a sermos o escândalo ambulante. Porque se você adora alguém que foi pendurado no madeiro, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, porque o judeu olhava assim, como que esse pessoal está adorando um maldito? E os gregos, gente, a penalidade máxima aqui é o pessoal ser pendurado no madeiro. Esse pessoal é doido. Então, Cristo não é aceito pelas lógicas humanas, pelas lógicas religiosas humanas, pelas lógicas politicamente corretas humanas, pelas lógicas da religião linear humana. Porque isso não vem de nós, é dom de Deus. É Ele quem nos convence de que por trás daquela antipropaganda, daquele ser pendurado no madeiro, maldito, as últimas consequências, o que nós temos é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E isso dá um nó na cabeça de judeu e de grego. Ou melhor, na cabeça de religioso e de político, na cabeça de religioso e cientista, na cabeça de religioso e logicista, na cabeça de religioso e marxista, na cabeça de religioso e ultracapitalista. Isso dá um nó. Como assim? O que vai dar esse... O que adiantou esse cara ser pendurado no madeiro? O que ele ganha com isso? Porque isso não vem de nós. Esse convencimento, você olhar para o madeiro e ver a glória, você olhar para aquele escândalo, aquele homem nu, rasgado, sangue vertido, e transpassar aquela aparência e ir para a transparência, é obra do Espírito Santo que transparece para nós. Olha, o escândalo está ali, né? Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas todo aquele que se deixar levar por aquele que foi pendurado no madeiro vai entender os princípios eternos do Evangelho. E isso não vem de vós. Por isso também que toda igreja que quer tomar o poder no Estado para convencer as pessoas de que Jesus é melhor, que Jesus é maior, que Jesus manda mais que Buda, que Jesus... Isso é obra de anticristo. Porque a obra de Cristo é você pregar a cruz, é você mostrar, olha a nossa maldade, mas olha que depois que a gente viu aquele que foi pendurado no madeiro, ou que a gente leu, ou que a gente foi iluminado por ele, que ele está ressuscitado e ele continua pregando o seu Evangelho, eu perco todas as esperanças de que algum presidente que se diz cristão vai mudar alguma coisa nesse país. E aqui eu diria, quem tem olhos para enxergar, veja o que está além das aparências. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E para quem sabe ler, meia palavra basta. Cuidado, crente, que está contando com propaganda político-ideológica para convencer o Brasil de que o Brasil é do Senhor Jesus. Porque este papel não nos foi confiado. Nós precisamos, como o apóstolo Paulo fez, pregar a Cristo crucificado. O que é pregar a Cristo crucificado? É reconhecer que nós não temos poder nenhum. É reconhecer que gera escândalo você falar as palavras do Evangelho tão cruentas assim. É a mesma coisa de ver um homem pendurado no madeiro. Isso vai ser visto como coisa maldita. Olha este que está falando com vocês. Eu sou um psicólogo. Você não imagina como é escandaloso nos meios da psicologia. E aqui eu não estou criticando não, a crítica tem que ser feita. Eu concordo com essa crítica que fazem aí. Como que um psicólogo pode acreditar nessas coisas? Porque é loucura para os gentios ou para a ciência. Por outro lado, eu não posso usar disso para ficar
diminuindo, desqualificando, zombando do conhecimento psicológico que a gente tem, porque foi graças também a esse conhecimento que eu posso ter uma fé mais cristalina ainda em Jesus, para entender a psicologia dos israelitas, a psicologia dos judeus e a psicologia de quem não consegue crer, porque ninguém vai conseguir crer por sabedoria humana, é obra do Espírito Santo. E eu não deixo de ser um bom psicólogo por causa disso, exercendo a minha profissão com ética. E imagine para você que escândalo, alguém que é formado em sociologia, que dá aula de sociologia, ficar falando desse homem que foi pendurado no madeiro, aparentemente concordando com essas medidas de pena de morte macabra. Mas ainda bem que é só aparentemente, porque a imagem é a da cruz, a imagem é a do escândalo, mas a verdade é a da transformação do coração, que fala, depois do escândalo da cruz eu não quero ninguém crucificado. Mas também depois do escândalo da cruz eu não quero poder do Evangelho que me seja dado por meio do Estado, por meio de um presidente que se declara cristão, por meio de uma igreja que quer enfiar o Evangelho como se fazia antigamente, né? Tem esse detalhe, na antiguidade, pendurar no madeiro também era um eufemismo para dizer uma outra coisa. As pessoas eram empaladas, enfiavam estacas no ânus dela para atravessar o corpo, e aí a pendurava no madeiro e ela ficava apodrecendo lá. Então a gente olha para isso e acha que pregar o Evangelho é empalar as pessoas com a verdade que você custou a entender, que você nem entende, porque se tivesse entendido, você não estaria querendo que um governo implantasse isso no país. Esse é que é o escândalo da cruz. É você assumir, eu não tenho chance, eu não posso e nem quero mais que algum governo implante a fé que me foi dada pelo Espírito de Deus. Porque se me foi dada pelo Espírito de Deus, Deus vai se fazer revelar por muitos outros meios, virar muitas outras pessoas. A gente está num período no Brasil exatamente assim, onde em meio à pandemia a gente precisa se perguntar, Senhor, qual escândalo, por qual escândalo que eu estou optando? Pelo escândalo da cruz, que tem aparência de fraqueza, mas tem poder invisível? Ou pelo escândalo daqueles que foram rejeitados por ti, que são capazes de fazer jejum ao redor do Palácio do Planalto para implantar uma religião? Responda você essa pergunta. E aí você vai detectar o que é de fato o Espírito do Anticristo. Eu, porém, junto com o apóstolo Paulo, junto com a nuvem de testemunho, prego a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, a religião não aguenta. Loucura para o gentio, a humanidade não aguenta. Mas não precisa, porque é poder de Deus esse Evangelho, que vai além da imagem, que vai além do escândalo, tem restaurado a minha vida e vai restaurando a vida de muitos que conseguirem entender essas palavras escandalosas que eu estou dizendo aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo continue tirando o pecado do mundo, o meu pecado e o seu pecado, no nome de Jesus, daquele que foi pendurado no madeiro. Amém.